Graça e paz a todos, né? Eu estou me recuperando de uma gripe forte. Então, graça e paz a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, né? E nós estamos para mais um sermão de domingo. Nós estamos aos domingos estudando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. E estudando a palavra de Deus, nós escolhemos para uma série de mensagens evangelísticas o livro do profeta Jonas. E hoje nós já meditamos no capítulo 1, nós já fizemos um sermão domingo passado do capítulo 2 e hoje vamos para o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Deixa só eu ajeitar isso aqui um pouquinho. Agora deu uma melhorada. Então, vamos abrir capítulo 3, Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Jonas é um dos profetas menores. 3, verso 1. Nós vamos ler capítulo 3 e o verso 1. Deus abençoe os irmãos que já chegaram, aqueles que estão chegando. Então diz assim a santa palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de sacos, desde o menor até o maior. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre as cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco,
tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então agora nós vamos meditar nesta palavra abençoada, nesta palavra poderosa no livro de Jonas. Nós vamos falar hoje sobre a questão da mensagem e do arrependimento. O verdadeiro arrependimento é produto de uma mensagem divina. O verdadeiro arrependimento é fruto de uma mensagem divina. Então esse texto é conhecido como o Evangelho da segunda chance. Por quê? Porque nós já explicamos que o livro de Jonas foi escrito de uma forma quiástica. O que é isso? É que o capítulo 1 faz paralelo com o capítulo 3. O que, o ri, é uma letra grega que ela parece um X. Né? Então, nós temos no Novo Testamento, por exemplo, os últimos serão os primeiros. Aí tem assim, e os primeiros serão os últimos. Então você vai ver que está escrito em forma de X. Aqui também nós temos um livro inteiro que segue o estilo quiástico. Deus abençoe a todos, Deus abençoe poderosamente. Onde o capítulo 1 faz paralelo com o capítulo 3. Por exemplo, o capítulo 1, Deus dá uma ordem a Jonas para ir pregar e Jonas desobedece. No capítulo 3, Deus dá uma ordem a Jonas e Jonas obedece. O capítulo 2 é paralelo ao capítulo 4. No capítulo 4, no capítulo 2, há uma oração de agradecimento, de gratidão por Deus ter salvo Jonas de morrer afogado no mar. No capítulo 4, há uma oração de raiva do profeta por Deus ter salvo os ninivitas. Então nós temos duas ordens para ir pregar, uma obedecida, uma desobedecida. Uma desobedecida e uma obedecida na ordem. E nós temos duas orações. Uma oração, quando é por Jonas, quando é por nós, obrigado, Senhor. Quando é a salvação do outro, mas por quê? Fiquei chateado, magoei, tô com raiva, não brinco mais, tô fora do jogo. Porque é com o outro. E hoje nós vamos ver que um pregador que utiliza apenas 5 palavras, que está de má vontade, mas mesmo assim ele traz em seu bojo a mensagem divina. Então nós vamos ver uma lição, já introdutória,
que o pregador, ele, se Deus não abençoar, ele não pode fazer nada. Mas, quando a mensagem é divina, mesmo que o pregador vá na contramão, mesmo que o pregador tenha sido reprovado no curso de homilética, mesmo que o pregador deseje que o que ele está falando não aconteça, acontecerá. Então o importante é, a gente aprende que o importante é a mensagem divina. E é esta mensagem de conteúdo divino que vai levar o povo ao arrependimento. Então Yahvé, Yod-He, Vav-He, que são as 4 letras que formam o nome sagrado de Deus, o tetragramaton. Quando eu disser aqui Yahvé, eu estou querendo dizer Deus. Então Deus dá uma nova oportunidade a Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te. Nós já vimos que esse verbo quer dizer levanta-te, é urgente. Não quer dizer que os profetas eram a turma da rede, uma turma que gostava de estar deitada, sentada. Mas quando Deus diz dispõe-te, quer dizer é urgente. Então veio a palavra do Senhor. Deus falou com o profeta Jonas. E é meu trabalho, seu trabalho, trabalho de Jonas, não, o primeiro, o que não é. O que não é nosso trabalho é inventar pregações. Tem muita gente atribulada, sem saber o que pregar, porque ele já não sabe mais o que inventar em nome de Deus. Agora, positivamente, pregar é expor o que Deus já disse. Então tem muita coisa para falar. Então tem coisa que não acaba mais. É ler o texto e expor o texto. Nós devemos evitar o sermão de 3 pontos. Lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Por quê? Porque Deus tem responsabilidade com a palavra dele. E eu fui chamado, e você, para anunciarmos a palavra de Deus. Então ele diz, veio a palavra do Senhor, a palavra do Yahvé. Davar Yahvé. Davar Yahvé, a palavra do Senhor. Segunda vez, a Jonas. Veio uma segunda chance. Então todos nós temos chance de pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado. Nós precisamos de deixar de pregar as nossas ideias para pregarmos a palavra de Deus. Dizendo, então Deus diz, Deus fala através da Escritura. Dispõe-te, ou seja, urgente. Eu tenho pressa. E vai à grande cidade de Nínive. Então Jonas desprezou a cidade de Nínive. Para ele não importava se ela era uma cidade grande, se ela era uma cidade com
centenas de milhares de pessoas. Para ele, ela era uma cidade má, uma cidade habitada por pagãos e uma cidade que merecia e que ele sonhava em vê-la riscada do mapa. É assim que muitas vezes nós imaginamos. Mas, contrário ao que Jonas imaginava, porque Jonas é um pregador que anda na contramão de Deus. Deus vai daqui para lá, Jonas vem de lá para cá. Mas apesar de Jonas, Deus faz a sua obra. Então diz assim: vai à grande cidade de Nínive. Então, para Jonas, ela era uma cidade sem valor, mas para Deus, ela, apesar de ser habitada por gente má, de gente perversa, de gente cruel, pagã, ela era uma cidade que tinha importância, que era importante para Deus. E Deus diz: a grande cidade de Nínive. E talvez você que me escuta hoje seja uma pessoa desprezada, espirrada, uma pessoa que foi marginalizada, principalmente por aqueles que são religiosos. E você se sente desprezado, indigno, não procurado. Quando as pessoas procuram alguém para levar a mensagem do Evangelho, você não faz parte da lista, não foi convidado. Tanto faz, muita gente quer ver você riscado, queimado, destruído, fora do caminho, eles fecham os olhos para não ver você. Mas Deus dá a quem o homem despreza importância. Mesmo que em si nós não tenhamos importância, Deus nos considera importantes. Mas nem por isso, Deus passa a mão em nossos pecados. Deus diz assim: e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Duas coisas Deus diz: proclame contra ela. Denuncie, é o que está no hebraico. Denuncie os pecados desta cidade. Então, amar não significa passar a mão na cabeça das pessoas. Amar, a pessoa que ama verdadeiramente, é aquela que tem a coragem de avisar você, de avisar a mim, do perigo que corremos caso estejamos longe de Deus, caso estejamos fora de sintonia com Deus. Porque o nosso conceito de amor foi esvaziado. A palavra amor foi uma das palavras mais destituídas de conteúdo através dos tempos. Então Deus diz assim: vai lá, ela é grande, eu me importo com ela. Agora proclame contra ela. Denuncie. Porque se você vê alguém indo na direção do barranco, se você vê um cego indo na direção do abismo, e você não grita, e você não alerta, você é mau, cruel, perverso.
Agora, se você tem amor, você grita, você brada, você diz: ei, moço, ei, moça, cuidado, você está indo na direção do abismo. E é isso que a gente faz. Quando a gente prega, a gente não prega porque se acha melhor do que o outro. Eu não me acho melhor do que nenhum de vocês. Eu sou pecador, peco que não acaba mais, mas fui alcançado pela palavra de Deus. Fui alcançado porque Deus um dia teve peito de me dizer assim: você está errado. O caminho que você anda é um caminho de perdição. E aí eu disse: o senhor tem razão. Porque muitas vezes Deus fala, mas nós não nos damos o trabalho de examinar, de dizer assim: espera aí, Deus, só um minutinho, que eu vou dar uma olhada aqui no meu passado. Só um minutinho que eu vou conferir aqui a minha folha corrida. Não. Nós já temos a resposta na ponta da língua. Epa, eu sou bom. O senhor precisa ver o fulano de tal que eu conheço. Mas aqui Deus diz assim: e proclama contra ela. Mas tem algo super importante, ele diz assim: a mensagem que eu te digo, não é o que eu quero. Não é o que eu sinto em dizer. Não é transformar o meu púlpito num saco de pedras, num lugar de onde a gente atira pedras. Mas a verdadeira mensagem é a proclamação, é a exposição do que Deus diz. Ele diz: vá lá, mas diga o que eu te digo. Diga o que eu te digo. Então nós precisamos conhecer a Escritura para que a gente possa dizer o que Deus disse. Então ele diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Nínive era uma cidade importante para Deus, mesmo desprezada para os homens. Você que me ouve, talvez você seja desprezado pelos homens, mas muito importante para Deus. E de 3 dias para percorrê-la. Então aqui nós temos uma ironia. Jonas despreza e Deus valoriza. Jonas acha que Nínive deve ser riscada e Deus acha que Nínive deve ser alcançada. E aí Jonas agora vai atravessar a cidade de Nínive. E muitos estudiosos acham, e até nos dias de hoje, que naquela época não tinha uma cidade onde você pudesse passar 3 dias, mais ou menos 92 quilômetros. Andava assim em média mais ou menos 30 quilômetros por dia. Então, aquela cidade daria mais ou menos 92 quilômetros. E muitos têm dito que não existia uma cidade daquele tamanho. Até que a arqueologia descobriu a cidade de Nínive e descobriu que a cidade de Nínive era muito maior do que a gente imaginava. Que havia a parte murada,
os condomínios fechados. Sempre houve. Havia a cidade, como a gente chama hoje, o centro da cidade. Mas havia também a periferia. Então havia na grande cidade, toda murada, e havia aquele povo, o povão, que vinha morar nas proximidades ali de Nínive, que fazia o que a gente podia chamar hoje de os bairros da grande capital Nínive. A periferia. Aí descobriu-se, juntando toda a periferia, todos aqueles que construíram suas casas, né, que plantaram e que foram morar ali, junto às muralhas de Nínive e que constituíam sua periferia. Aí sim, agora os estudiosos já não criticam mais tanto, né, quando a Bíblia fala que era uma cidade de 3 dias de caminhada. Mas Jonas, no primeiro dia, já ia caminhando e pregando, né? Provavelmente ele parava nas praças, nos lugares onde tinha aglomeração, e ele proclamava, denunciava o pecado. Mas diz assim: e começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em resumo, Deus está fazendo algo que Jonas não queria. Deus está dando tempo para que os ninivitas se arrependam, parem, pensem, façam uma autoavaliação, olhem para o seu coração, olhem para seu passado, tirem a folha corrida e percebam: turma, a nossa situação está ruim. Então Deus dá 40 dias para este povo pensar. E diz: daqui a 40 dias. Agora era só 39. Na contagem de Jonas, na contagem de Jonas estava demorando muito. Por que Deus não mandou logo fogo? Por que Deus não destrói logo? Mas na contagem divina era 40 dias. Era tempo para que aquele povo mau se arrependesse. E por que você acha que eu e você estamos vivos? Por que você acha que Deus tem tanta paciência com o mundo perverso e mau como o que em nós vivemos? O que nós vivemos? Porque Deus está esperando, como esperava dos ninivitas, que eu e você, que todos os pecadores, façam uma autoavaliação, cheguem à conclusão de que nós estamos aquém, longe da vontade de Deus, e nos arrependamos. Deus está nos dando um tempo para o arrependimento. Mas é um tempo com prazo de validade. Depois não adianta querer pagar, nem com multa. Tem começo e tem fim, são 40 dias. Deus dá tempo para mim e para você, só que para mim e para você, ele não disse quanto tempo. Então o nosso tempo pode estar acabando. O tempo dos ninivitas estava no dia número 39. Que dia está o nosso? O nosso pode já estar no 40º dia. Então é por isso que eu preciso me arrepender
o mais rápido possível, porque eu não sei há quanto tempo o relógio divino está correndo. Há quanto tempo Deus disse, Gilberto Rebouças, já coloquei o relógio aqui para correr. O cronômetro já disparou. Então, comece a pensar na sua vida, comece a repensar, veja suas atitudes e tome uma decisão. Então, o que acontece? Jonas agora, o seu ministério é o ministério em Nínive de um profeta contrariado. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele está com raiva, porque Deus está dando aos ninivitas 40 dias. E esta é a menor mensagem que uma pessoa pode pregar no hebraico. Ela está assim, ó. Od, Vaim, Ve, Nínive, Ne, Fa, Ren, Ion. Ou seja, literalmente, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O Clarke, ele descreve assim, aquele que, ao denunciar a palavra de Deus contra os pecadores, une suas próprias paixões como ameaças divinas, é homem cruel e ruim, desqualificado para ser encarregado do santo ministério da casa de Deus. Então Jonas agora, ele vai levando no coração o ódio que ele tem daquele povo. O desejo que ele tem não é o desejo que o povo se arrependa. Vitória Nathalie, Deus abençoe. Então nós vimos a primeira parte, a mensagem, a importância da mensagem. A importância da mensagem não se constitui no pregador, mas na sua origem divina. Então nós precisamos de gente com mensagens que têm a origem divina. E pastor Gilberto Rebouças, onde eu acho? Na Bíblia. Nós precisamos parar de andar inventando coisas, de dizer, olha, isso aqui é o azeite foi tirado da oliveira, foi esmagado com a pedra, então você vai ser esmagado. E só depois de ser esmagado é que o azeite era colocado na lâmpada. Aí você vai pegar fogo, vai iluminar. Então tem muita gente que faz esse tipo de alegorização. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. E aí agora nós vamos ver o resultado dessa pregação. Dessa pregação de má vontade, dessa pregação de 5 palavras no original. A conversão é precedida pela pregação e tem Deus como alvo. Preste atenção. A pregação precede, certo, a conversão. Não existe genuína conversão sem antes a pessoa ouvir a pregação. Diz assim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então Jonas pregou, a contragosto, mas Jonas pregou. E a Bíblia diz, como resultado da pregação, os ninivitas creram em Deus. Eles não creram em Jonas. Eles não creram numa religião. Eles creram em Deus. Onde está a nossa fé? Nós nos convertemos a uma religião
nós nos convertemos a uma igreja, a uma denominação cristã, ou nós nos convertemos a Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos convertemos a Deus. Porque hoje, muita gente interpreta a Bíblia com os óculos, com a lupa da doutrina da sua religião. Então a Bíblia está lá, mas ele não consegue enxergar a mensagem de Deus. Ele tem que interpretar a Bíblia segundo o que o seu pastor, padre, mentor, guru disse. Então diz assim, creram em Deus. Tiago diz que a verdadeira fé, a fé viva, ela produz, ela tem evidências. Ela é evidenciada pelas obras. Nós não somos salvos, perdoados, alcançados pela equação de fé mais obras, mas por uma fé verdadeira que se traduz, que produz, que se percebe que ela existe, que é concreta, real, através de obras maravilhosas, de mudança de vida. E aí diz assim, e proclamaram um jejum. Aquele povo agora ouviu, creu, eles não deixaram passar. Tem muita gente hoje que nem sequer ouve, que ensurdeceu os ouvidos, mas aquele povo creu em Deus e como prova disso eles disseram, rapaz, ninguém vai comer. Vamos todos aí agora, todo mundo para. Porque não adianta tentar construir Nínive, não adianta trabalhar, não adianta ter riqueza se descer fogo do céu e consumir tudo. Então nós temos agora que pensar em nós, em nos acertarmos com Deus. E aí a turma toda proclama um jejum. Mas não só um jejum. E vestiram-se de pano, de saco, desde o menor até o maior. Então havia uma roupa grosseira que simbolizava, que externava aquilo que o coração estava sentindo. Então eles não apenas proclamaram um jejum, mas se humilharam. Disseram, ó Deus, é assim que está a nossa alma, em frangalhos. Nós estamos humilhados. Quem diria? Aquele povo tão orgulhoso, aquele povo tão soberbo, agora tão humilhado. Por isso que eu creio no poder da palavra de Deus. Toda pregação verdadeira tem como alvo levar Deus aos homens. Escute o que eu vou dizer. Toda pregação verdadeira tem como alvo levar Deus aos homens. Então essa história de colocar pano de saco era a maneira antiga de demonstrar tristeza, humildade e penitência. Gente que está arrependido. E aí, o que acontece? Não só o povão, mas a mensagem perpassou os muros do palácio. A mensagem começou a chegar no condomínio fechado, lá dentro dos muros. Passou pelos soldados, foi chegar lá no ouvido do rei. Essa mensagem de Deus é poderosa, não há muro,
não há soldado, não há guarda-costa que impeça dela chegar ao seu destino. Então diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Chegou lá no palácio. Ele levantou-se do seu trono, olha, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. O que é que esse rei fez? Primeiro, ele disse: quem está no trono é Deus. Esse meu trono aqui não tem garantia. Então eu vou sair do trono. Né? E aí ele tirou as vestes reais. Ele disse: agora não é dia de celebrar, é dia de buscar misericórdia. Cobriu-se de pano de saco. Então houve uma mudança. Você olhava e via um rei com vestes reais, ricamente trajado, e agora você vê um rei humilhado, e ele fez mais. Sentou-se sobre a cinza. Que era uma maneira de você demonstrar profunda contrição, profunda humilhação. E aí o rei faz uma convocação, a que todos se arrependam. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. Clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então ele dá uma ordem, ele proclama um edito, e quem dera que os governantes de hoje proclamassem isso, que tem 3 coisas a serem feitas. Ele diz, em primeiro lugar, todo homem, até os animais, sejam cobertos. Aqui há uma teologia ecológica, até os animais, porque até os animais iriam perecer. Então ele diz, olha, do homem, do menor ao maior, do maior ao menor, os animais cubram-se de pano de saco. Se humilhem. Segunda coisa, clamem fortemente a Deus. Clamem de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está dizendo, olha, clamem desesperadamente. E ele diz, e se convertam do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos. Então ele diz 3 coisas, olha, vamos todos agora para o jejum, para tudo, clamem, orem e, em terceiro lugar, se arrependam do mau caminho. É isso que Deus está esperando hoje, nessa época de pandemia. É que a gente tire um momento para avaliar a nossa vida. É que a gente tire um momento para pensar como está a nossa vida. É que a gente descubra que nós somos pó, que uma simples gripe nos abate, nos derruba. Que um vírus pequeno, invisível, é capaz de parar o mundo. Que nunca um vírus deu tanto trabalho, mudou tanto, sacudiu o mundo de cabeça para baixo. E ele diz, olha, se humilhem, e a gente ainda continua achando que é coisa pouca. A vacina está vindo aí, a gente vai cair na gandaia de novo. Nós somos grandes.
A gente não quer se humilhar. E ele diz, clamem fortemente a Deus. Tem muita gente clamando, mas tem um monte de gente que não está nem aí. E ele diz, e se arrependam dos seus pecados. É isso que Deus exige de nós hoje. Aí esses homens, depois que ouviram a palavra de Deus, eles agora agem em esperança. Eles não são daqueles que decretam, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, não. Mas eles agem e sabem que Deus não é obrigado a atendê-los. Que Deus não se suborna com jejum. Que nós não podemos comprar Deus com práticas religiosas. Aquilo ali era a externalização do que se passava em seus corações. Mas se Deus ia mudar ou não, eles não sabiam. Mas olha o que eles dizem. Quem sabe se voltar a Deus? Eles estão dizendo, se a gente fizer isso, se a gente se arrepender, se a gente mudar, pode ser, talvez, vai lá que Deus olha para nós, percebe que a gente é um bando de gente ruim, mas que a gente quer uma nova chance e quem sabe, e se arrependerá, quem sabe, ele não se arrepende de dizer que vai nos destruir e se apartará do furor da sua ira. Quem sabe? Ele não se arrepende, se aparta do furor da sua ira, ao ver que nós mudamos e estamos dispostos a mudar mais ainda. E que o nosso arrependimento é verdadeiro. Ele diz, vai, quem sabe, se ele vê isso, quem sabe? Aí assim, de sorte que não pereçamos. Então eles não vão como muita gente hoje, olha, decreto. Ah, Deus, o senhor tem que fazer isso, ou então eu rasgo a Bíblia. Ou então eu deixo de crer no senhor. Não. Ele disse, quem sabe se Deus se voltará. Então quando você for a Deus, vá a Deus em humildade. Não vá a Deus com arrogância, porque a Bíblia diz, Deus resiste o soberbo. Dá, porém, graça aos humildes. E esse povo aqui eram reis, nobres, o povão. Mas todo mundo agora está nivelado, está todo mundo debaixo do juízo. A espada de Deus está sobre a cabeça de cada um. Então todo mundo agora clama, todo mundo agora ora. E todo mundo tem uma esperança. Brota um fio de esperança. Quem sabe? Quem sabe ele se arrepende? Quem sabe ele se aparta dessa ira? De sorte que a gente escape. A gente tem uma chance e nós vamos nos agarrar a esta chance. Aí agora nós vamos ver o que Deus faz quando as pessoas fazem isso. Viu Deus o que fizeram? Deus olhou não apenas para os atos externos, mas olhou para dentro do coração e viu que aquilo era sincero. E viu Deus o que fizeram. Então quando Deus olha dos céus, perpassa o nosso coração e vê que o nosso arrependimento é sincero, que nós estamos dispostos a largar a maldade e viver a vida segundo o coração dele, diz assim, e como se converteram do seu mau caminho. Viu Deus o que fizeram. Então Deus olhou e viu toda aquela turma no chão. Toda aquela turma aos pés de Deus. E Deus viu como eles se converteram do seu mau caminho. Aí o segredo. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas muita gente tem problema
com essa palavra de Deus se arrepender, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Né? O problema é que a turma pega versículos isolados, fora de contexto, e aí pronto. Quando a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, tendo ele prometido, não fará? Então, quando a Bíblia, existem duas palavras na Bíblia, em hebraico, shuv e naham. Naham. São duas palavras que são traduzidas por arrependimento. Uma tem geralmente como sujeito Deus. Então, quem mudou? Quem mudou não foi Deus, foi o povo. Como é, pastor? Quem mudou não foi Deus, foi o povo. É como você coloca um termômetro numa criança. Se ela estiver bem, vai dar menos de 37. Se ela estiver com febre, vai dar 37. Ou mais. Se ela melhorar, termômetro muda. Se ela piorar, termômetro volta a marcar. Assim, quem muda não é Deus, quem muda é o homem. Deus disse, olha, eu vou destruir vocês. Se vocês continuarem no caminho que estão, daqui a 40 dias o fogo cai. Mas o povo não continuou. O povo se arrependeu de tal maneira que Deus olhou, observou, pesou na balança, viu que era verdade. Então, Deus disse, não vou mais destruir esse povo. Eu não ia destruir por pirraça. Eu ia destruir porque eles não querem mudar. Mas já que eles querem mudar, então não há razão de eu continuar irado com eles. Então, quando a Bíblia diz Deus não se arrepende e Deus se arrepende, quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, significa que Deus não muda em seu caráter. Deus vai ser sempre santo, nunca vai mentir, vai falar sempre a verdade. Mas quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, significa que ele é flexível em seu relacionamento com os seres criados. Ele sabe que um ser criado pode permanecer endurecido. Então, se permanecer endurecido, Deus não vai mudar, o castigo vem, mas ele sabe que esse ser pode se arrepender. Que é o caso aqui. Então, Deus vai mudar. Deus vai mudar a maneira de lidar com ele. Então, no sentido de deixar de ser santo, no sentido de deixar de falar a verdade, Deus nunca vai mudar. Deus é imutável. Mas, no relacionamento dele com as pessoas, se elas mudarem, ele muda. Ele pode estar com ódio delas. Ele pode estar para destruí-las. Mas se elas se arrependerem, ele muda. Ele passa a amar. Ele perdoa. Então Deus é imutável no seu ser e no seu caráter. Mas ele é flexível nas suas relações com as suas criaturas imperfeitas. Então hoje nós vimos que Deus chama um homem e dá a ele uma mensagem. Esse homem não ama as pessoas para quem ele vai pregar. Não quer ir. Ele vai à força. Ele vai torcendo contra Deus. Mas mesmo assim, ele é um dos pregadores de maior sucesso em toda a história bíblica. Ele consegue que a sua mensagem alcance os cidadãos, atravesse os muros, passe pelos guardas do palácio e atinja o coração do rei, que desce do trono
muda suas roupas, se humilha e clama humildemente, esperando que esse Deus bom, maravilhoso, se compadeça. Veja o estado deles e deixe uma bênção na vida deles. E perdoe seus pecados e salve suas almas. E hoje, Deus chama você ao arrependimento. Deus quer que eu e você percebamos como esses homens que nós somos pecadores miseráveis, desgraçados, que não há atenuante, que não dá para a gente botar panos quentes, que não dá para a gente dizer assim, mas a culpa é do meio, nós somos um produto do meio, como dizia Foucault, Rousseau, e essa turma toda do humanismo, que diz que o pecado não é nossa culpa. Nós vivemos num mundo onde ninguém mais tem culpa. Onde se a pessoa rouba, ele rouba porque é doente, é cleptomaníaco. Então, se a pessoa usa droga, ela está doente. E isso é verdade em parte. Né? Tem muita gente que fuma porque está realmente doente. Então o que acontece? Nós vivemos num mundo onde ninguém mais tem culpa. Onde o repórter chega na delegacia, está cheio de gente presa e a pessoa diz, eu estou aqui, mas eu não fiz nada. O guarda errou. A testemunha era cega. Então ninguém mais tem culpa, só tem inocente. É um mundo de inocentes. Mas a palavra de Deus, quando pregada, ela produz em meu coração e no seu coração, arrependimento. Produz verdade. Ela nos azavessa. Ela nos coloca pelo avesso e nos mostra quem nós realmente somos. E aí, nós descemos do trono, damos o lugar a Deus, nos humilhamos e esperamos. Ficamos ali no estado de humilhação, clamando pela fé, para que Ele tenha misericórdia de nós. E aí Ele olha para nós, examina a qualidade do nosso arrependimento, se é verdadeiro ou não. E uma vez confirmado que o nosso arrependimento é verdadeiro, Deus, que iria nos destruir, resolve não nos destruir. Resolve nos dar uma nova chance. Resolve, fica feliz. Enquanto Jonas deve ter ficado, Jonas ficou com raiva, que é o que nós vamos ver domingo, Deus fica feliz. Deus não quer ver sua destruição. Deus quer ver o seu arrependimento. Então hoje, arrependa-se e deposite sua fé em Jesus. E mostre para Deus com atos, com mudança de vida, que você realmente se arrependeu e creu em Jesus. Então onde você estiver, receba a Jesus Cristo como seu Salvador. Receba o perdão de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, então arrependa-se, creia que Jesus morreu por você e fale com Deus agora. E acerte sua vida com Deus. Assim como os ninivitas acertaram com Deus, agora é a sua vez. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Então, de segunda a sexta, nós temos pelo meu Facebook, Gilberto Rebouças, um estudo bíblico no Evangelho de João, ao meio-dia. Tem o meu canal, onde essas mensagens também ficam, Gilberto Rebouças, lá no YouTube. Então vai lá no YouTube, tem mais de 500 sermões. Você gostou? Tem mais de 500 sermões, aulas, Gilberto Rebouças. Você bota tudo minúsculo, Rebouças, com U, C cedilha A, S, SAS. Então, você digita Gilberto Rebouças, vai lá. E se você quer fazer um seminário, terça-feira nós vamos começar. Seminário teológico à distância. Você pode fazer de casa. Você pode ouvir aí as aulas, o material vai. E
Eu vou deixar aqui embaixo, né, o nome do seminário, Seminário Teológico à Distância, ESTAD, que é a sigla, 92037604. E no domingo, 8h45, nós estamos aqui. Então, fique com Deus. Não esqueça de passar lá e se inscrever no meu canal Gilberto Rebouças. Que Deus abençoe. Fique com Deus.